paz, meu irmão, da parte daquele que era e que há de vir. Essa semana, semana dos pais, semana do Dia dos Pais, a gente está aqui como família. Estou aqui com a minha filha para juntos desafiarmos uns aos outros, estimularmos uns aos outros no exercício, na vocação e no espírito paternal. Então a gente vai começar aqui uma série de conversas que vai ter hoje o primeiro dia, amanhã até domingo, em nome de Jesus. Então nós vamos começar essa conversa em cima de Deuteronômio capítulo 6. Vou ler aqui pra gente o que diz lá em Deuteronômio. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Hoje a gente gostaria de conversar pelo menos sobre dois verbos que estão aqui, que servem como plataforma, como fundamento, como construção de toda a paternidade. Todo pai e toda mãe não tem como. O texto de Deuteronômio tem 6 verbos que vão sustentar a vocação paterna, que vão orientar a nossa paternidade. Nenhum pai e mãe é pai e mãe de si mesmo. Nenhum pai e mãe é pai e mãe para si mesmo. Nenhum pai e mãe é pai e mãe por si mesmo. Nós somos frutos de uma família que é anterior a nós e nós somos consequência dessa família e somos a sequência dela. Então todos nós temos uma plataforma, temos um chão, temos uma base. Não educamos os nossos filhos a partir de nós mesmos. Nós educamos nossos filhos a partir daquele que nos ensina a ser pais, a partir do verdadeiro pai dos nossos filhos. Então o texto de Deuteronômio não foi escrito para o professor da escola, o texto de Deuteronômio não foi escrito para o líder religioso, o texto de Deuteronômio não foi escrito para um tio, o texto de Deuteronômio foi escrito para os pais, focando nos pais. Não há outra missão mais fundamental na vida de um homem, de uma mulher, do que a paternidade. O verdadeiro trabalho é o trabalho na formação da paternidade. Por isso, nós vamos conversar hoje sobre esses dois verbos, o ouvir e o ame. O texto de Deuteronômio diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Nenhum pai vai conseguir desenvolver bem a sua paternidade sem ouvir ao Senhor. Eu não conseguiria ter sido o pai, desenvolver o pai sem ouvir o Senhor. Eu não consigo, porque eu não terminei a minha jornada paterna. A minha jornada paterna é até os últimos dias da minha vida. Tudo começa com ouvir a Deus. A gente só pode olhar para os filhos a partir daquilo que ouvimos a Deus. A gente só pode olhar para a nossa casa a partir daquilo que a gente ouviu de Deus. Nós não nos movemos na história a partir do que enxergamos. Nós, filhos de Deus, nos movemos na história a partir daquilo que nós ouvimos. Então eu queria, assim, em nome de Jesus, nesse primeiro dia, fazer uma das perguntas que a gente gostaria para meditar. Quando você tem desafios, quando você acorda, quando você se levanta, quando você se deita, quando você vai desenvolver o seu processo de educação, você para e ouve a Deus, você pergunta, Senhor, qual é a sua vontade, o que o Senhor tem de orientação, porque uma das verdades mais fundamentais da palavra de Deus é que Deus fala. Deus é um pai de família. Deus é uma família. Deus é uma família. Isso é tão forte, é tão lindo, porque
quando Deus formou o casal, Ele estava pensando na formação da família. E logo, quem formou aquele casal foi a família eterna. Então, a família eterna deu origem ao casamento com o propósito da família. Então, tudo está sustentado nesse espírito. Eu preciso ouvir o verdadeiro pai de família, para que eu eduque meu filho e a minha filha a partir do que eu ouço e não a partir do que eu vejo no mundo. Para que eu eduque meu filho e minha filha a partir daquilo que a palavra de Deus me revela a respeito do eterno e não a respeito daquilo que eu vejo temporalmente. O mundo vai passar, toda essa luta, toda essa dificuldade vai passar, só permanece, Ingrid, só permanece aquilo que é eterno, só permanece aquilo que foi construído e sustentado pela palavra de Deus. Por isso, a gente precisa, ao acordar, ao se levantar, ao caminhar, estar com a mente e o coração aberto, sensível para ouvir a voz de Deus. O problema é que a gente tem muito barulho, às vezes, no nosso coração, barulho de preocupações, barulhos de inquietações a respeito das notícias, de como anda o mundo. E muitas vezes esses barulhos sufocam a voz de Deus dentro do nosso coração. O segundo verbo que hoje eu gostaria de desafiar a gente a meditar como pai é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. O verbo amor, o verbo amar, nesse sentido, amor como uma ação completa. Nenhum pai, nenhuma mãe vai conseguir amar o seu filho verdadeiramente sem amar a Deus. Sem amar a Deus, nós vamos projetar nos nossos filhos os nossos medos. Sem amar a Deus, nós vamos projetar nos nossos filhos as nossas ansiedades. Sem amar a Deus, nós vamos projetar nos nossos filhos a nossa carência. Os nossos filhos são alvo do amor de Deus e eu só posso amar os meus filhos verdadeiramente se eu amar a Deus. Do contrário, muitas vezes eu vou olhar para eles como quem está atrapalhando a minha vida, como quem está sendo empecilho para os meus projetos pessoais, como quem me atrapalha e não como quem me auxilia, como alguém enviado por Deus, como instrumento de Deus para me auxiliar em conhecer a Deus. Porque os filhos, muitas vezes, eles nos levam a lugares que naturalmente a gente não iria. E nesse processo, Deus vai se revelando e todos nós vamos conhecendo a Deus de maneira mais profunda. Por isso, amor a Deus. Se você não amar a Deus de todo o seu coração, não tem como ser exemplo de amor a Deus e não só de regra. Um pai foi chamado para ser um exemplo de amor a Deus e não de regra, e não de estrutura rígida, mas de firmeza em amor flexível. Todo homem que ama é alguém firme e flexível ao mesmo tempo. Não é alguém enrijecido, é alguém que se move segundo a firmeza do amor e segundo o amparo da misericórdia, da graça. Ele é flexível por conta da sua misericórdia, ele é flexível por conta da sua graça. Vem então uma pergunta para o nosso coração. Meus filhos conseguem ver que eu amo Jesus? Ou meus filhos só conseguem ver que eu até vou à igreja, até sirvo, faço isso e faço aquilo, mas eles não veem lá no fundo do meu coração um amor por Jesus, um amor por quem Deus é, um amor por quem Ele é. Sem que os meus filhos vejam isso impresso no meu viver, dificilmente eu conseguirei ser uma plataforma de desenvolvimento do amor no coração dos meus filhos a Deus. Meu irmão e minha irmã, o fundamento da vida consiste em ouvir a Deus e amá-lo de todo o coração. Esses são os dois alicerces para o dia de hoje, que eu queria que você meditasse, que você, em nome de Jesus,
aprendesse a não tomar decisões na sua vida, não olhar para os seus filhos, não repreender os seus filhos a partir daquilo que você vê, mas olhar para os seus filhos, disciplinar os seus filhos a partir daquilo que você ouve de Deus. Mas aquilo que você ouve de Deus sempre vai estar alicerçado e fundamentado num amor a Ele, porque Ele é amor, Ele é Pai. Então, para essa semana, Ingrid, o meu apelo é para que cada pai possa voltar a esse princípio, voltar a esse fundamento de ouvir a Deus e de amá-lo sobre todas as coisas, porque não existe alegria maior do que ver os nossos filhos andando na verdade. É isso. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.